É hora das notícias do esporte. Vitória da Bahia, campeão da Série B, vai fazer festa sábado no Barradão. Ingressos esgotados. Técnico Anderson Moreira comanda treino antes da viagem para Salvador. Calculadora na mão. Contas para a classificação. Voltando pro G4. Carlos Miguel. Alô, Zé! Alô, Miguelito, bonitito, piquitito, queridito! Zé, tudo bem, né, Zé? Tudo bom, Miguel? Tudo tranquilo, cara? Tá uma quinta com cara de sexta, né, Zé? Rapaz, eu já tô pensando que pra mim é segunda-feira, rapaz. Eu tô com espírito de segunda-feira, Miguel. Tem calma, Zé, tem calma. Amanhã tem um sextou. Quem não tem sextou é o esporte, viu, Zé? Porque trabalhou no feriado, trabalha hoje às 14h, tem treinamento no CT e trabalha amanhã com a viagem. Eu não tenho ainda a programação desta sexta para saber se o esporte treina pela manhã e viaja à tarde. O horário da viagem não foi divulgado ainda, mas hoje nós vamos tentar descobrir hoje à tarde, já que os trabalhos acontecem hoje à tarde no esporte, agora pela manhã foi de folga. Quando eu digo esporte, refiro-me ao CT. O esporte vai treinar no CT mais uma vez hoje à tarde, a partir das 14h. Então a gente vai tentar ver como é que vai ser essa programação da sexta-feira e se o esporte realmente vai divulgar o horário da viagem. Porque no sábado é o jogo. Então hoje vamos considerar assim o penúltimo treinamento, que pode ser o último antes deste jogo e antes da viagem para Salvador, quando o esporte enfrenta o Vitória no Manuel Barradas, o Barradão, no próximo sábado. E aí, como eu falei em manchetes, já emendo aqui, jogo festivo, ingressos esgotados, já tem show de Pole e o Pitbull enraivado. Você já ouviu falar no Pitbull enraivado, Zé? Só no Pitbull enraivado, no Pole não. O Pole é o nome do artista, vai fazer show, é atração confirmada, inclusive, para esta partida, para animar os torcedores. O Vitória, ao esgotar os ingressos, pediu até a compreensão do torcedor rubro-negro de lá, porque não deu para todo mundo entrar, né? O ingresso não deu para quem quis. Houve a prioridade para sócio, inclusive se cogitou, viu, Zé, colocar esse jogo de sábado exclusivamente para sócio. Mas aí iria ferir o estatuto do torcedor, então o Vitória declinou da ideia, vendeu para sócio, vendeu para não sócio e também para o torcedor visitante, porque houve uma grande procura do torcedor rubro-negro para acompanhar esse jogo in loco no próximo sábado. Com ingressos esgotados, eu vou até trazer aqui para você, viu, Zé, a capacidade atualizada do Manuel Barradas, o Barradão. O Barradão pode receber 29.168 torcedores. 29.168 torcedores, o público máximo, a carga máxima de ingressos esgotados para depois da manhã. O esporte, a torcida rubro-negra tem direito a 10% da capacidade do estádio, né, Miguel? Então quase 3 mil ingressos, né? 2.900 e um pouquinho. É verdade. Vamos botar por cima 3.000 torcedores do esporte no Manuel Barradas, depois de amanhã, com certeza acreditando e fazendo muita fé numa vitória e a passagem para a Série A no ano que vem, né, Miguel? Precisa, Zé. Precisa vencer esse jogo. Trouxemos a matemática aqui e, para resumir, para o torcedor entender bem, precisa vencer os 2 jogos para fazer 66. Para fazer 64 pontos, o que seria um empate e uma vitória. Iria complicar, realmente. Se fizer 64, vai complicar. Ele fazendo 66, como Miguel estava falando e vai continuar falando, isso. Aí os outros podem ganhar uma e empatar outra no máximo, né, Miguel? É uma complicação, porque o esporte, para fazer 66 pontos, precisa ganhar as 2, o Atlético perder uma, o Criciúma e o Juventude perderem os 2 próximos jogos. Mas para fazer 64, que seria uma vitória e um empate, como eu estava dizendo... Miguel, só um pontinho. O esporte fazendo 66, ele não vai precisar, literalmente, de que um perca uma e ganhe outra, não. Um empate e uma vitória, eles só iriam aí a 65, né, Miguel? Porque eles têm 61, empatando uma e ganhando outra,
somariam mais 4 pontos, ficaria 65. E o Sport ganhando as duas, vai para 66. Então não precisa que perca nem Atlético, nem Juventude, nem Criciúma. Ganhando uma, empatando o outro, o Sport ganhando as duas, tchau pro Louro. Perfeito, Zé. Você é muito bom de matemática e eu fui estudar humanas, me dei mal. A história é a seguinte, para fazer 64, aí eu decorei a tabuada direitinho, viu, Zé? Uma vitória e um empate. Aí vamos lá, empata com vitória e ganha do Sampaio Correia, uma situação hipotética, tá? Aí sim, o Atlético Goianiense precisaria perder um jogo ou empatar as duas partidas que restam, o Vila Nova empatar um jogo, o Criciúma perder 2 partidas e o Juventude perder os 2 próximos jogos. Aí querer contar demais com a sorte do adversário, né? É melhor fazer a sua parte, vencer logo o Vitória no próximo sábado. O Sport, viu, Zé, tem 18 jogos como visitante nessa Série B e só tem 4 vitórias, tem 6 derrotas e 8 empates. Então é preciso reverter esse jogo aí, essa campanha. Só para você ter uma ideia, como curiosidade, na Ilha do Retiro foram 18 jogos, o Sport tem 12 vitórias, 2 derrotas apenas e 4 empates. Ou seja, absoluto jogando como mandante, jogando na ilha, mas como visitante deixou um pouquinho a desejar nessa campanha, Zé. Um leão na ilha e um gatinho fora. É por aí, Zé. Por aí. Ô, Zé, Ô, Miguel, agora aquela você polêmica? trouxe que o Vitória tá fazendo festa, vai ter música, vai ter show, todos os ingressos esgotados. O Vitória está em ritmo de festa, como disse Silvio Santos, Miguel? É, ritmo de festa, porque que balança o coração, né, Zé? A história é a seguinte, o Vitória deu folga na quarta-feira. Terça-feira à noite, os jogadores já estavam ligados no fechamento da 36ª rodada. E aí, como veio o título de forma antecipada, a comemoração já entrou na madrugada da terça para quarta. Quarta eles folgaram, hoje tem a reapresentação e amanhã tem mais um treino. No sábado é o jogo, sem aquela pressão de conquistar o título, porque já são campeões, sem aquela pressão de ter que conquistar a vitória para chegar ao topo desse título inédito. Então, assim, é um jogo festivo para o Vitória. Um empate ou uma derrota não ia fazer nenhuma diferença, mas só que os caras lá vão com força máxima, né? Léo Condé disse que não vai poupar ninguém, não vai dar férias para ninguém, vai cumprir essas 2 próximas rodadas e principalmente esse jogo contra o Sport vai de força máxima. Zé, você deve ter acompanhado nas redes sociais, e eu trouxe ontem aqui na Transamérica, no Bola na Rede, aquela polêmica do presidente Yuri Romão, que não vai para o jogo em Salvador. Ele vai estar acompanhando o Sport no Algarve Cup do Sub-19, que começa amanhã, viu, Zé? É, rapaz, eu também não entendi não, né? Eu acho que é importante o presidente estar lá, mas se você for colocar em grau de prioridades, eu acho que o presidente deveria estar em Salvador. É um pensamento meu. Eu comungo com aqueles que criticaram essa não ida do presidente Yuri Romão para Salvador com a delegação, viu, Miguel? Ele tinha comprado as passagens em maio, o Sport foi antecipado. Doava as passagens, doava. Mas a alegação também, viu, Zé? E aí esse lado eu entendi. Ele foi negociar com dirigentes portugueses, ou seja, pode vir aí exportação de jogadores para o Sport, pode vir importação também, intercâmbio, pode fechar com alguém da base, já que é o Sub-19. Então, nesse aspecto, eu entendi. Agora eu vou dar uma opinião muito particular e rapidinho, para não tomar o tempo da resenha, Zé. Zé, o Yuri Romão não tem perfil de cobrar treinador. Ele não cobraria nunca satisfações ou insucesso do Sport ao treinador Anderson Moreira. Ele gosta do Anderson Moreira. Ele não é de cobrar os jogadores, não é de dar aquela prensa, não é de dar aquela dura, como os ex-presidentes do Sport, Homero Lacerda, Vandesso, enfim. Então, Zé, para não estar cobrando e só para dar mensagem de incentivo, ele manda um áudio via WhatsApp para o grupo dos jogadores que tá tudo resolvido, Zé. Quem tem que jogar bola é o Sport. Yuri lá ou em Portugal não vai fazer diferença alguma. Entendo as colocações, acho pertinentes, válidas e oportunas. Só
que o meu ponto de vista continua inabalável. Claro. Tudo bem, mesmo sem cobrar, mesmo sem ser incisivo, é o presidente, é o apoio moral, é o respeito. Então, a defesa fez seu papel. Bonito, lindo, maravilhoso, autêntico, mas a acusação continua intransigente. Miguel, tem treino antes da viagem para Salvador, Miguel? Tem treino hoje à tarde, a viagem acontece amanhã, mas tem treino hoje à tarde no CT. Wagner Love está esperançoso porque ele é vice-artilheiro da Série B com 11 gols. Se fizer mais 2, iguala-se na artilharia lá o Gustavo Coutinho do Atlético Goianiense. O Love que já foi artilheiro da Série B, né? Em 2020 2020, 20 anos, quase 20 anos, com a camisa do Palmeiras. E aí Wagner Love vai ser o nosso convidado já. Ele fala sobre isso aqui na Transamérica. Zé. Esporte. Carlos Miguel. De volta aqui na Transamérica para a gente ouvir no TFC Wagner Love. Ele que depois de 11 jogos sem balançar as redes, marcou contra a Ponte Preta. Foi o primeiro gol que inclusive deu arrancada àquele empate e fala daquele jejum sem gols. E a expectativa para o jogo de logo mais diante da equipe do Juventude, onde ele mesmo quer balançar as redes. Mas ele afirma que a ausência de gols não tirou a tranquilidade. Cara, sempre com a maior tranquilidade e sabedoria possível, né? Eu sempre tive o apoio dos meus companheiros, da comissão técnica, em relação a tudo, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Pessoas que trabalham, funcionários, falam, cara, fica tranquilo, que daqui a pouco as coisas vão voltar a acontecer. E eu sempre tive tranquilidade e sempre procurei continuar trabalhando, porque eu sabia que uma hora esse jejum iria acabar, né? Mas assim, eu sempre tentei agir com a maior naturalidade possível e não tentar e jamais deixar de competir, de correr, de ajudar os meus companheiros de alguma outra forma, né? Então, assim, é ruim para o atacante não fazer gol? Lógico, com certeza. Incomoda, normal. Eu acredito que todos os atacantes que não fazem gols, eles se sentem incomodados. Mas quando você tem a cabeça tranquila e tenta trabalhar para que as coisas aconteçam naturalmente, eu tenho certeza que essa fase ruim passa e as coisas boas voltam a acontecer. Então, foi isso que eu pensei sempre e espero que daqui agora para as últimas rodadas eu possa continuar a marcar e possa continuar ajudando meus companheiros do esporte a conquistar as vitórias.